tem outro dielétrico, R2. Opa. Aqui a gente tem outro dielétrico, R2, e aqui a gente tem mais um dielétrico, R3. Certo? Aí ele pede, no primeiro item, calcule a capacitância. Para a gente calcular a capacitância, a gente tem que saber quanto que vale a capacitância de um arranjo de cargas aqui, ó, esférico. Você tem duas superfícies condutoras. Quanto que vale a capacitância dessa superfície, né? Desse sistema, né? Considerando que aqui seja só um, tá? Só um dielétrico, né? Alguém sabe me dizer quanto é que vale? Eu fiquei sabendo que vocês vão poder levar um formulário, né? Eu acho que é uma boa ideia botar algumas capacitâncias nesse formulário aí. Vocês vão ganhar muito tempo com isso. 4π ε0 sobre... 4π ε0. Cuidado. Não, é só epsilon, porque é dielétrico, certo? Aí sobre Epsilon, tá? Exatamente. Uhum. Aí 1 sobre RA, ρA, né? Sei lá, menos 1 sobre... Perfeito. Perfeito, Marcos. Aqui, esse vai ser... Vocês vão escrever em RA e RB, né? Aí lá na hora da hora, meu Deus, quem é RA, quem é RB, né? Pode adicionar coisa no formulário, ele não precisa saber, exatamente. Me disseram assim que ele não olhou o formulário de ninguém na primeira prova, né? Assim, é um risco, né, que se corre assim, né? Vocês podem deduzir todas as equações na hora? Pode. Lei de Gauss está aí para isso, né? Bom, e aí aqui fica RA menos RB. Você se pergunta, meu Deus, mas quem é o raio maior e quem é o raio menor, né? Eu só decorei a fórmula. Gente, a capacitância ela tem que ser positiva, tá? Essa parte de cima aqui, ela é positiva. Ela é positiva. Então, embaixo tem que ser positivo também. Se esse denominador aqui é menor do que esse, se ele é menor do que esse, essa divisão vai dar maior. E essa divisão aqui vai dar menor, né? E aí, quando você subtrair, vai ser um valor positivo. Certo? Tipo assim, vamos supor, né? Supor que você tenha RA, ele não vai dizer, né? Mas o raio interno seja 2. E o raio externo seja 3. Esse cara aqui tem que ser 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Por quê? Porque quando você fizer a subtração, tem que ser um valor positivo, né? Então, tome cuidado, porque lá no... Quando vocês forem trabalhar com cilindros, né? Capacitores cilíndricos, né? Aqui é raio externo sobre raio interno. Mas por quê? Porque se fosse o contrário, a linha ia dar negativo, entendeu? Certo? E não pode ser... A capacitância não pode ser negativa. Tudo bem? Só aqui uma leve explicaçãozinha, tá? Beleza, então a gente sabe quanto é que vale o capacitor quando você tem um raio interno e um raio externo. Vocês percebem aqui que esses materiais, ó, os dielétricos deles estão em série, principalmente porque aqui vai sair um fluxo D, né? Um campo de deslocamento de fluxo elétrico, né? E esse campo de deslocamento de fluxo elétrico, ele vai passar por todos os dielétricos, né? Então, esses dielétricos, eles estão em série. Certo? Estão em série. E aí você lembra lá do ensino médio que a capacitância equivalente é o inverso das somas das capacitâncias, né? O inverso da capacitância equivalente é o inverso das somas dos inversos das capacitâncias, né? E beleza, então a gente tem que fazer o que nessa questão? A gente tem que calcular cada capacitância em relação a cada dielétrico, depois utilizar a fórmula do ensino médio, que também vale para condutores esféricos,
cilíndricos, tá bom? E aí depois a gente acha a capacitância equivalente e pronto. Achamos a capacitância. Item B, ele pergunta, calcule a energia armazenada no dielétrico com tananã. Aí a gente vai ver como é que vai funcionar isso aí, né? Tudo bem, pessoal? Seguiram o raciocínio? Show. Vou até escrever aqui, né? Passo 1. Achamos cada capacitância. Beleza, então vamos lá. Capacitância 1 vai ficar 4π. Quem que é o E? Quem que é 1, hein? 1 é igual a 2, né? O E, só que o E, gente, lembrem, o E é R vezes E0. Então aqui vai ser 2 vezes E0, né? Show. Aí fica. Quem é o raio maior e o raio menor? Raio menor, 14 milímetros. Raio maior, 15 milímetros, né? Então vai ficar 1 sobre o raio menor, que é 14 milímetros, menos 1 sobre o raio maior, que é 15 milímetros. Quem é que pode me dizer quanto é que vale essa capacitância aí? Dá 46,7 picofarads. 6,7 picofarads. Show, obrigado, Marcos. Vamos para a segunda agora. Segunda capacitância. Pi. Quanto que vale é 2? Vai valer 4. E vai ser de 15 a 16. 4 é 0. Aí 1 sobre 15 a 16. Então 15 aqui, né, que é o raio menor, menos 16. Quanto que dá essa capacitância? 107 107. picofarads. Essa aqui é bem de boa, né, pessoal? É uma questão tranquila, né? Só tem que tomar cuidado com o item B, né? Certo? Beleza. E agora a última. 4π. Suponho que seja 6. 6. 6 é 0. Sobre 1 dividido por 16 vezes 10 a menos 3. Menos 17. 17 vezes 10 a menos 3. E isso fica igual a 182. 182 picofaraday. Beleza. Agora a gente tem cada um das capacitâncias. Para achar o equivalente, basta fazer isso aqui. Capacitância equivalente é igual a 1 sobre pico, né? 12 mais 1 sobre 107 12 mais 1 sobre 47, né? 46,7. Tudo isso aqui é elevado a menos 1. E aí a capacitância equivalente vai ser igual a... Vocês acharam aí? 27,5 picofarads. Show. Isso já é o final, né? Tu quer? Esse aqui já é a resposta do item A. Agora a gente vai para a resposta do item B, né? A resposta do item B, ele pergunta a energia total armazenada no capacitor inteiro, né? Gente, a energia total a gente calcula assim, ó. Integral de volume talvez muitos de vocês nem tenham visto isso aqui. Mas a energia total no sistema a gente calcula assim. E a única coisa que precisa ter para um sistema ter energia é campo elétrico. Só que aí, pessoal, obviamente, se vocês forem olhar
provavelmente a resolução dessa questão, se a pessoa tiver acertado, ela nem utilizou isso. Ela utilizou o quê? CV ao quadrado sobre 2, né? Certo? O que a gente tem? A gente tem a capacitância equivalente, a gente tem a DDP entre as cargas, então a gente tem tudo. A energia total vai ser a capacitância equivalente vezes V ao quadrado. Isso aqui é a energia total. E aí, a energia total fica... Quem é a capacitância equivalente? 27,5 picofarad. Pode falar. Matheus, eu acho que o professor pediu para fazer na permissividade relativa igual a 6. Encontrar. Ah, deixa eu ver. Por isso tá dando problema, acho. Ai, Matheus, só outra coisa. Essa fórmula, ela funciona para qualquer geometria? Da capacitância? Sim. CV ao quadrado sobre 2? Beleza, obrigado. Para qualquer geometria. Só que o height só demonstra para a geometria duas placas infinitas paralelas, né? Mas ela vale para qualquer geometria. Bom, quando ele fala assim, ó, gente, calcule a energia armazenada no dielétrico com... Deixa eu dar uma olhada aqui como foi a resolução dele. Quer dizer que ele utilizou 27,5 e deu errado, foi? Não, ele pegou a capacitância respectiva. Só do terceiro, né? Foi, mas aí eu acho que não sei por que o professor deu errado. A não ser que é porque ele tenha utilizado WE, né? Porque WE é densidade, Ó, vamos ter um densidade de raciocínio aqui. energia. Vamos fazer um raciocíniozinho aqui. Ó. Aqui a gente tem dois... Melhor, vou pegar o desenho que já está feito, né? Olha só. Quando ele pede a energia, calcule a energia armazenada no dielétrico com E igual a R, 3 igual a 6, né? Eu acho que nesse caso ele quer a energia armazenada nesse dielétrico específico. Porque são 3 dielétricos, né? Mas aí, tipo, o E igual a 3, o R é igual a 3, ele, tipo, é como se fosse o capacitor total, né, não? Então, tipo, a energia armazenada seria equivalente. Como a Pamela falou aqui. O que não faria sentido, não? Assim, pode ser, Não? né? Pode ser que seja o quê? O ER, ele engloba todos os dielétricos, né? Então, se ele pede a energia no ER, pode ser que seja a energia total do circuito, do sistema, né? Mas como é que a gente vai tirar realmente essa dúvida? Indo pela definição formal. É a única coisa que eu vejo. Ou seja, indo por esse resultado aqui. Certo? Então vamos calcular essa integral de volume. Primeiro, a gente precisa de E, né? A gente precisa de E. E vezes, ó, percebam que tem um detalhezinho aqui, ó. E essa integral aqui, dentro dela é isso aqui, né? E vezes E, e aqui é a integral de volume, né? Esse 2 pode sair, né? dV. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que D, tá? Então é como se a gente estivesse fazendo a integral disso aqui, ó.
Pera aí, mano. Show, certo? E aí é o seguinte, pessoal, vamos então achar quem que é o campo D, né? Feito pelas esferas, né? Ó, seguinte. Já falei o seguinte 7 vezes. Nossa, eu tô pensando uma coisa aqui agora. Bom, o D, isso aqui vem das condições de fronteira, tá? Quando você tem condições de fronteira entre dielétricos, a gente tem esse resultado aqui, ó. Nossa, tá horrível isso, cara. Vou pegar e colar. Pode falar. É só uma pergunta, certo, Matheus? Você não poderia calcular a, a, a diferença de potencial para os raios que delimitam o terceiro dielétrico? E aí, com isso, você conseguir, já que você já tem a capacitância dele, você conseguiria a carga? Sim, então, pois é. Foi o que o nosso querido amigo que estava resolvendo essa questão pensou nisso, né? Só que ele errou. Então a gente sabe que não é isso. Tá? Tudo bem? Mas ele não usou a capacitância equivalente? Porque aí ele estaria misturando os dielétricos, não? Não, ele usou foi a capacitância de 3. Foi. Não foi? Não, mas o que ele utilizou foi a diferença de potencial total. Ele não usou só para aquele trecho. Ah! Aí você não percebi. Nossa senhora, o que aconteceu aqui? Bom, aí fica bem, então faz muito sentido agora. Ah, entendi agora. Era exatamente isso que faltava, então. Beleza. Beleza. Tá, então a gente tem que descobrir quanto é que vale esse potencial aí, né? A gente tem a carga, a gente não tem a carga, a gente tem... Bom, vamos ver. O que a gente tem aqui? A gente tem que Q é igual a C vezes V, né? Não temos a carga, temos a capacitância e a DDP a gente não tem. O único jeito de achar a DDP é utilizando a integral de E, né? Correto? Alguém tem outra sugestão? Alguém tem outra sugestão? Foi assim que vocês fizeram? Como foi que vocês fizeram? Não, né? Beleza. Só que aí, ó, vai dar menos trabalho, na verdade, a gente só achar o E e usar a integral de volume, viu? Vai dar menos, Acho que é bem melhor, menos né? trabalho. Oi? Acho que é melhor não utilizar só no volume ali. Porque a gente vai ter que achar V, já vai achar o E, já tem o D, obviamente. E aí já integra só uma vez, né? Direto, né? E essa integral de volume, como é numa esfera, vai ser primitiva. Então, ó, primeiro a gente tem que saber quanto é que vale o campo da carga, né? A gente tem lá dentro uma superfície com um valor ρS, né? E aí, para a gente saber o campo que é formado por essa distribuição de carga, o que a gente pode fazer? Lei de Gauss, superfície gaussiana. Isso aqui a gente vai integrar no volume, ds tem que ser igual à carga interna. Só que quem é a carga interna? A carga interna é a carga total que está aqui nessa superfíciezinha. Esses dois caras aqui são paralelos. Percebam, ó. Se eu pego um ds aqui, um elemento ds, vai sair.
E o campo a gente sabe que é radial, né? Sai também. Então são paralelos. Daí esse produto escalar, ele vira um produto de escalares. Q interno é ρS multiplicado pela área da nossa menor esfera, né? Que eu vou chamar aqui de R1. A área de uma esfera é 4π R1 ao quadrado. O nosso D, como ele é constante ao longo da superfície gaussiana, o D pode sair. Vai ficar a integral de ds, que é aqui a superfície gaussiana, né? O S, 4π R1 ao quadrado. Daí fica D. Essa integral aqui vai dar 4π R ao quadrado, tá? Que é o raio da superfície gaussiana que eu escolhi aqui. Isso aqui é igual a ρS. R1 ao quadrado. Corta os 4π. D é igual a ρS sobre R1 ao quadrado sobre R ao quadrado. Só que a gente sabe que está na direção radial, né? Então, R chapéu. Beleza, achamos D. Se a gente tem D, a gente tem E. Tranquilo? O E vai ser o quê? Vai ser esse cara aí dividido por E. Aí, agora a gente vai lá para a integral de volume, tá? Integral de volume de 1/2 de D vezes E. dV. D vezes E aqui, galera. Quando a gente multiplicar os dois, esse R chapéu aqui com esse R chapéu vira 1, porque eles são unitários, né? Então vai ficar ρS ao quadrado multiplicado por R1 à quarta dividido por E dividido por R à quarta. Agora a gente resolve a integral de volume. Se alguém tiver dúvida na integral de volume, pode falar, tá? Não tem problema. Está aqui para isso. O que é constante aqui? Tudo isso. Tudo isso aqui é constante. Então, tudo isso sai da integral. Mikael, esse resultado aqui de energia, tá? Se eu fosse pegar ele para demonstrar, se eu fosse para explicar realmente ele, a gente ia passar no mínimo 50 minutos aqui, tá? Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Um pedacinho de energia acumulado pelo campo elétrico é isso aqui, ó. É o campo densidade de fluxo multiplicado pelo campo elétrico sobre 2. Isso aqui é um pedacinho em um volume. A energia de um campo elétrico ela se acumula assim. E, Matheus, depois você pode mandar esse PDF, por favor? Claro, vou mandar sim. A energia de um campo elétrico ela se acumula assim, pessoal. Se vocês querem saber a energia total de uma área no espaço, o que a gente tem que fazer é somar essas energias nesse espaço. Então, o que a gente tem que fazer aqui é somar ao longo das 3 coordenadas, x, y, z, ou seja, uma integral volumétrica, e aí essa soma toda vai dar a energia total do sistema. Tá? E ela é acumulada assim, pelo D, que é o campo de densidade de fluxo, multiplicado pelo campo elétrico. E aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está simplesmente resolvendo essa integral de volume, tá? Nesse volumezinho aqui, ó. Nessa parte aqui do volume, ó. Eu poderia resolver de outro jeito, Matheus? Claro, você pode. Você pode achar o V, né? A gente vai ter que achar o E de qualquer jeito, para poder achar o V, que é a diferença de potencial, só do terceiro, da terceira permissibilidade, né? Mas o que eu percebi? Para a gente achar o potencial, a gente teria que achar o campo elétrico. Se eu achei o campo elétrico, por que eu não resolvo logo pela integral de volume, tá? E outra coisa, essa integral de volume, ela vai valer para sempre. Ela vai valer sempre, sempre. Qualquer distribuição, seja cilíndrica, seja um capacitor, 2 placas paralelas, infinitas, e também a esfera, né? Vai ser essa integral de volume que você vai poder achar a energia, né? Fala, Lucas, pode falar.
E a diferença de potencial ela é sempre igual a menos a integral do campo elétrico? Sim, ó, tá. Sim, porque aqui é o início, tá? Início e fim. Ela dá menos o potencial do campo elétrico porque o campo elétrico, o campo potencial, que é o V, ele é definido assim, gente. Como menos gradiente V. Por quê, Matheus? Porque ele tem que ser um campo conservativo. E conservatividade na física não é essa é igual ao gradiente de uma coisa. É o campo ser igual a menos o gradiente de alguma coisa. Isso é conservatividade na física, tá? Porque isso aí vai dizer que, tipo assim, a energia que está dando, que o campo elétrico trabalha, é a energia que está sendo o esforço de outra pessoa, entendeu? É como se o campo como se o gradiente ele fosse um campo onde você tem a cada ponto uma energia. E o trabalho do campo elétrico vai ser menos essa energia. Pode falar, Lucas. Poderia dizer que é porque os campos eles têm sentido oposto, tipo, a tensão tem sentido e o campo elétrico vai no sentido contrário. Atenção? Como assim, tensão? Pode Não, a repetir. diferença de potencial. O potencial Aham. tem um menos. Você pode fazer. Acredito que sim, né? Que tem um potencial maior, né? E o campo elétrico ele corre ele vai para lugares onde o potencial é menor, né? Você tem VI e VJ aqui. VI é menor que J, né? Então, boa. O gradiente é a diferença, né? Dá para fazer essa analogia, sim. Mas a explicação mesmo é física, tá? Ela é física. Ela tem a sua demonstração na física. Outro dia eu posso até mostrar, tá? Mas a explicação ela é física, tá? Esse menos aí ele aparece, vocês podem fazer analogias para não esquecer ele. Mas a explicação é física. Tá bom? Porque o seguinte, o que vai acontecer, galera, é como se fosse esse campo aqui, ele é uma energia, né? E aí, na física, a gente tem que o quê? Que tem que acontecer? A energia que entra, mas aqui sai, tem que ser igual a zero, tá? Então é como se isso aqui fosse uma energia que está entrando. A integral de linha disso aqui é a energia que está entrando, e a integral de linha disso aqui é a energia que está saindo, entendeu? Certo? Miguel? Tá? E aí por isso que aparece esse menos, é para conservatividade, para ter conservação da energia. Mas vocês podem fazer analogias aí para poder não esquecer o menos, tá? Que é extremamente importante. E sim, Lucas, sempre tem o menos, tá? Beleza. Pode falar, Marcos. Em algumas resoluções, o professor ele não utiliza esse linha de raciocínio do campo de potencial, né? Ele fala que potencial é igual, tipo, tem esse inicial e o final, ele deixa do jeito como calcula no campo elétrico. Aí eu fiquei com muita dúvida nisso, um mau tempo. Acho Ele que é por fica isso que eu assim, também. ele bota tipo início aqui e fim aqui, é? Porque o início e o fim é como se fosse no sentido do campo elétrico, né? Aí ele Aham, não deixa o menos. Aí fica a mesma coisa, né? Mas não tá assim. exatamente. Porque a integral inverte, né? Isso aqui é P1 e PF. Isso aqui é P inicial e PF. Menos a integral vai ser PF, PI. Mas é justamente isso, pessoal. Tipo, é como se fosse, ó. Envolve bem o que, se você for parar para pensar mesmo, envolve muito o que o Lucas falou, né? Que é tipo assim, ó. Vamos supor, a gente quer achar um. Para cada ponto você vai ter uma energia acumulada, né? Então aqui, tipo assim, vamos supor que é 10 joules. 10 joules. E aqui é 20 joules. Vamos olhar com as cargas positivas, né? Eu tenho aqui
Não é joules, né? Volts. Joule é quando você está já com uma carga, aí a carga com um ponto que tem a voltagem, ela assume a energia, né? Então, por exemplo, você tem 10 joules aqui, você tem 20 joules aqui, né? Significa o quê? Que eu tenho como se fosse uma carga positiva aqui, e para longe aqui eu tenho uma carga negativa. Porque o campo elétrico, o potencial, a gente sabe que o potencial ele é a partir de Q, né? Sobre 4π é 0 R. Então significa que é como se eu tivesse aqui uma carga positiva, é que não necessariamente carga negativa, né? Mas eu tenho uma carga positiva aqui que está criando um campo elétrico, né? Radial e tal, vai passar desse ponto e vai ir até o outro, daqui até lá, né? Necessariamente, o campo elétrico ele sempre percorre para potenciais menores, né? Então, se a gente quer saber a energia que uma partícula, por exemplo, tem uma partícula aqui de carga positiva, ela aqui, ela estava com... Ó, eu tenho uma partícula aqui de carga positiva. O que vai acontecer? Aqui não tem uma carga positiva, então ela vai ter uma força nela, né? Vai ser aplicada uma força nela, uma força elétrica, que vai fazer ela ganhar velocidade. E essa velocidade que ela ganha tem que haver a conservação. Então, a energia cinética que ela ganha, né? Ó, a energia potencial é a carga vezes o campo, né? Beleza. Se eu pego aqui, eu tenho 10 volts. No final, vou estar em 10... eu estou em 20 volts, no final vou estar em 10 volts. Significa que o que aconteceu com a minha carguinha? Ela perdeu energia. No começo ela tinha, vamos supor que a carga seja 5. No começo ela tinha 100 joules. No final, esse aqui é o ponto inicial, né? No final, ela vai ter quantos joules de energia potencial? Ela vai ter 50 joules. Mas essa energia, Matheus, foi para onde? Ela está armazenada como energia cinética. Agora ela tem 50 joules de energia cinética. Então, se você fala, ó, a energia potencial inicial menos a energia potencial final, dá quanto? 50 menos 100, né? Daria menos 50. Ou seja, dá menos a energia cinética. Tá? Essa diferença aqui, ó, cada um tem o seu V, né? QV inicial menos o QV final. Miguel tá olhando aí, pessoal? Certo. Aí, ó, a energia cinética, ela seria o quê, né? Ela é mv ao quadrado sobre 2, né? E aí fica que a diferença do final menos inicial. Bom, eu tô indo para um caminho que eu não quero ir. Eu não quero perder muito tempo com isso. Não é tão importante. Tá? Desculpa. No final, se der tempo, se eu conseguir concluir tudo, eu falo. Tá? Por que tem um menos? Eu juro. Tá bom? Ó, cada pessoa ela tem um jeito de não esquecer do menos, tá? Criem o seu jeito. Ah, tem um menos porque, sei lá, vai do menor, vai sempre do maior para o menor, né? Cada pessoa tem o seu jeito. Então, criem o seu jeito, né? De decorar esse menos aí, tá? Beleza, então vamos voltar ao foco aqui. Vamos resolver vamos resolver aqui a integral. Dφ é a coordenada o quê? Dφ é a coordenada é o ângulo do meridiano, né? Para a gente concluir, para a gente pegar todo esse dielétrico rosa aqui, ele tem que variar de 0 a 2π.
Ele vai variar de 0 a 2π. Enquanto que o φ vai variar, né, de 0 a 2π. E o θ vai variar de 0 até π. Tá? Tudo bem? E, Matheus, nesse caso você poderia já ir direto para a fórmula de volume já, né? Também. Se eu souber Não, decorar. porque é em função de R. Ah, verdade. Tá? Tem um Rzinho aqui, ó. Se não tivesse esse R, 1 sobre R a quarta, dava para ir direto para a forma de volume. Tá? Beleza. Aí o R vai variar de quanto? Lá daquele que ele falou, né? 16 vezes 10 a menos 3 até 17 vezes 10 a menos 3, tá? Beleza. Gente, tudo bem. O θ variar de 0 a 2π, o φ variar de 0 a 2π e o θ variar de 0 a π. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo, né? Porque se ele variasse mais, a esfera ela estaria sendo percorrida 2 vezes, né? A única coisa que faz sentido. É verdade. Beleza. Aí, uma coisa legal que acontece nessa integral é que ela é feita por funções, né? Multiplicação de funções de uma variável só, tá? Toda integral de volume que é feita por multiplicação de funções, tipo assim, uma f de r vezes uma g de θ vezes uma h de φ. Você pode quebrar essa integral aqui de volume, integrar separadamente utilizando cada integral, como se fosse uma regra da multiplicação, tá? E eu vou fazer isso. Eu vou quebrar essa integral aí, ó. Eu acho que agora vai ter gente com dúvida. 2π de φ multiplicado por 0 a π seno de θ multiplicado por 16 vezes 10 a menos 3, 17 vezes 10 a menos 3. Aí 1 sobre r ao quadrado dividido por r a quarta fica r ao quadrado, né? Tranquilo, galera? Essa manipulação? Ou não? Sim? Olha só. Trivial. Nossa. Gostei. O pagamento tem que ser depois. Miguel já não quer trabalhar, quer jogar videogame. Beleza. O salário tá em dúvida. Trivial demais essa questão. Então, aqui o dφ vai ficar φ aplicado de 0 a 2π, que vai ficar 2π. Esse seno de θ vai virar menos cosseno de θ aplicado de 0 a π, vezes menos 1 sobre r, aplicado de 16 vezes 10 a menos 3, até 17 vezes 10 a menos 3. E aí fica ρs ao quadrado, R1 a quarta sobre 2E. 2π. Isso aqui, gente, aplicado, ó, menos cosseno de π, vai dar menos 1. Menos cosseno de 0, que dá menos cosseno de 0, né? Ó. Menos cosseno de π, menos cosseno de 0. Isso aqui vai ficar menos 1, menos 1, que dá 2. Tranquilo? Tô achando que só tem os bravos do cálculo aqui, né? Beleza. Aí, aplicando no 17, né, vai ficar... Esse aqui vai inverter, né, as aplicações. Então, vai ficar 16 sobre 1 menos 1 sobre 17 vezes 10 a menos 3. E aí fica ρs ao quadrado, R1 a quarta sobre 2E, multiplicado por 4π, 1
menos 16 vezes 10 a menos 3. Quanto que dá isso? Vai dar 10 a terceira sobre 16, né? Menos 10 a terceira sobre 17. E aí fica ρ S ao quadrado, R1 sobre 2E, multiplicado por 4π vezes 10 a terceira, e aí 1 sobre 16 vezes 17. O R1 ao quadrado, Gabriel? Tudo bem. Ó, o R1 ao quadrado, né? Aqui, né? Que é o seguinte, ó. A gente viu lá que lá do campo elétrico, ó, D era isso aqui e era isso daqui, ó. Ok? E a integral de volume, ela é a integral de volume de D vezes E. dV. Quando eu multiplicar esses dois carinhas aqui, vai dar o cara que está bem aqui, ó. Dentro da fração, né? No integrando. Aí você percebe que já tem um R a quarta ali. Esse R a quarta, ele está variando na integral, então ele não pode sair, ele não é constante, tá? O que sai é esse ρs ao quadrado, o R1 à quarta e o E. Eles saem da integral. Aí vira uma integral de multiplicação de funções de uma variável só, em que, né, essas variáveis, elas são as variáveis da integral, né? A gente pode separar e quebrá-la como multiplicações. E aí a gente faz isso para poder simplificar muito a integral, né? Show. Só que aí, ó, uma coisa. Quando vocês forem substituir o dv, lembrem de olhar lá no formulário, tá? O dv, ele não é simplesmente dr, dθ, dφ. Rola um jacobiano aqui na frente, tá? Rola uma correção. É como se fosse lá no cálculo 1, quando a gente fala x é igual a g de u, dx é igual a g' de u du. Ó, se eu falo x é igual a g de u, dx vai ser g' de u du. Então essa correção aqui que rola é chamada de jacobiano, tá? Ela também tem quando você utiliza coordenadas diferentes das cartesianas. Cilíndricas, esféricas. Cilíndricas, o jacobiano é R. Esféricas, ele é R ao quadrado, seno de θ, tá? Seno da coordenada que varia no meridiano, tá bom? Beleza, aí rolou esse jacobiano aqui, aí separei, ficou o R ao quadrado. Porque ficou R a quarta aqui, R ao quadrado dividido por R a quarta, fica esse R ao quadrado, tá bom? Show, Gabriel? Tranquilo? Beleza. E aí, galera, multiplicar isso aí, hein? ρS a gente tem? Quanto é que vale ρS? Vamos ver quanto é que vale ρS. A gente não tem ρS, né? A gente não tem ρS. Tá bom, mas ρS é fácil de calcular. Oi? ρS é fácil de calcular. Alguém sabe como é que calcula ρS já tendo D? A gente já tem D, né, galera? E aí, como é que eu calculo ρS sendo que eu tenho D? Eles são iguais? Depende, cara. Depende. A parte normal. Módulo. Tem certeza, Lucas? DN. Ana respondeu aí. É isso aí, galera. DN. Uma das primeiras condições que a gente viu. As condições de fronteira de condutores, tá? Condutores no espaço. Espaço. O que a gente tem em condutores no espaço? A gente tem que o E de T era igual a zero e o D de N era igual a ρS. Certo? E aí, no espaço, né? O E de N vai ser igual a ρS sobre E zero. Se for em um meio dielétrico,
o E de T continua sendo zero, porque a gente não pode ter carga, né? A gente não pode ter carga circulando na parte do condutor, né? A gente não pode ter corrente. Para que não tenha corrente, não pode ter campo elétrico. Não pode ter uma diferença de potencial causada pelo campo elétrico, né? Então o E de T continua sendo zero. E o D de N? O D de N continua sendo o S. Mas agora o que muda é que o E de N é o S sobre ER é zero. Só isso que muda. Tá? Mas não é um dielétrico. Isso é um condutor, né? Sim, a casca da esfera é um condutor. E aí, entre as duas cascas condutoras da esfera, ó, ele até fala isso. Ó. As duas cascas condutoras esféricas são concêntricas, né? Entre as duas são cascas condutoras e no meio está o dielétrico, né? Beleza. Então, a gente vai utilizar a condição de fronteira dessa daqui, tá? Desse daqui, no caso, né? Já tem D. Beleza. Já temos D. A gente descobriu que o D, ele vale o SR1 ao quadrado sobre R ao quadrado, a partir da lei de Gauss. Para a gente saber o ρS, basta substituir isso aí quando... Ó, vocês concordam comigo que dN é a mesma coisa que D vezes N chapéu, né? O S. E aí a gente tem, ó, o D, ele vale o quê, né? O D é uma função de R, né? Quando o D, a gente tiver em R igual a... Qual é o raio da menor? Vamos ver. O raio da menor é 14 milímetros. Quando o D for igual a 14 milímetros aqui, multiplicado por N chapéu, isso aqui vai ser igual a ρS. E aí a gente sabe que D, ele é isso aqui. Ah, eu vou ter um problema em achar o D por aqui, né? Eu vou ter um problema muito grande. Porra, eu não tinha enxergado isso, ó. Eu não tinha enxergado isso, cara. Nossa, foi uma péssima decisão ter ido por aí. Oi, José, pode falar. E, Matheus, só uma sugestão, Sérgio, que eu tava tentando ver aqui de repente, um caminho diferente para tomar. Se você sabe que a diferença de potencial é 120 lá no início, certo? Com a capacitância equivalente que você pegou. Você não conseguiria calcular a carga por lá, não? E aí depois você usa essa carga na outra equação? Pro dielétrico específico que você quer? É, a gente tem que achar o V, né? É porque o V ele dá no início, né? Que é 120. E Não, aí, no caso eu digo o V só da parte rosa, entendeu? Só da parte de elétrica que é R igual a 3. não, sim, mas o que eu tô falando é que assim, lá no início, tu tem C e tu tem V. Aí tu calcularia a carga. Aí depois no item, você teria a carga e você teria o C. Aí você calcularia o V. É. Não daria pra fazer isso, não? Dá pra fazer também. Eu escolhi, é porque eu fiz uma péssima escolha aqui, gente. Eu escolhi pela integral de volume, sendo que a integral de volume fica em função de ρS que a gente não tem. Então eu fiz uma péssima escolha. Mas, enfim, escolhas erradas acontecem, né? Ah, não vou apagar não, né? Tá bom, não vou apagar não. Escolhas erradas acontecem. Era pra gente ter ido por essa vertente aqui. Era pra gente ter ido por essa vertente aqui, ó. Que era muito mais simples. Assim, muito mais simples não, porque a gente vai ter que calcular o campo potencial ainda e tal, e tal, e tal. É. Eu escolhi errado agora para não escolher errado na prova, né? E ô, Matheus, Oi. a carga nos dois, nas duas vezes que você for fazer a equação vai ser a mesma? A carga nos dois, nas duas vezes. Sim. Sim. Oi.
Gente, a minha namorada acabou de falar um fato, assim, que me deixou meio pensativo, né, em relação a isso. Que essa questão vale 0,5 pontos. Tem como uma questão que vale 0,5 pontos dar uma caralhada de cálculo dessa? Não é? E aí, como a questão vale 0,5 pontos, você pensa, eu tenho que calcular o meu dialético disso? Não, eu só tenho que tacar a porra do C equivalente e fazer CV ao quadrado sobre 2. Certo? Manda essa aí pra gente, mano. Matheus, foi o que eu Oi. disse. Eu acho que ele errou, foi na parte, tipo, de... Ele não colocou o W na energia armazenada, total. Ele colocou a densidade de energia, entendeu? Pode Aí, meio ser. que eu acho que o professor, tipo, tá errado do jeito que ele falou, entendeu? É. Então, gente, o que vai acontecer aqui é que a gente vai usar esse aqui, né? Ainda botava CV ao quadrado sobre 2. E aqui a gente utiliza C equivalente. Pô, trivial, né? Trivial. Bom, a gente tá errando agora para não errar na hora da prova, né? E, Matheus, Oi. se tu Quanto mais tentasse, se tu equivalente, tentasse por aquele outro caminho que eu falei, certo? Ele daria o mesmo resultado? Não seria diferente, não? cara, tem que ver, porque no caminho que tu falou, a capacitância vai ser muito maior. Só que o V vai ser muito menor. Então pode ser que essa diferença ela se compense e dê o mesmo resultado. Tá bom? Entendi. E aí o V bota 120 aqui, né? Divide sobre 2. Isso aqui é igual. Tem o pico, né? Aí isso aqui vai ficar quanto? Fica quanto? Ele só aplicou isso. Mas. Ele usou outra forma, usou o CV ao quadrado. Então por isso que talvez. Ele achou a carga total onde? 120? Essa questão é diferente, é? Mas não é 128, é 120. É 128. Bom, 128. Nossa, que questão. Mas ele achou a carga total. Foi? Carga total contida onde? O sistema inteiro? Aí, ó, era essa fórmula que eu tava falando de usar naquela hora.
Deixa eu ver se dá o mesmo resultado. Se dá o mesmo resultado. Pessoal, alguém pode calcular esse valor? 128 ao quadrado. Vai dar diferente, eu acho. 25,5 vezes 128 vezes 128. Dividido por 2. Dá diferente. 225. Ah, já calculou. Quanto que deu dele? É diferente. É, bem diferente. Tá. Beleza, se deu diferente, então é porque realmente é o que a gente está pensando, pessoal. Realmente a gente tem que calcular o quê? A gente tem que calcular o seguinte. Vamos utilizar essa fórmula, tá? O que a gente tem que saber só é o V dessa parte aqui. A gente tem que saber apenas o V dessa parte aqui. Vocês concordam comigo? Se eu souber o V que está entre esses dois blocos aqui, ó, eu utilizo a capacitância que eu já sei e calculo a energia. GR2 multiplicado pela capacitância que eu já sei, né, que é o V que eu vou achar, e divido por 2. E aí, beleza. A gente já sabe até né? Porque das tantas contas que a gente fez, a gente acabou achando A gente descobriu que o ele vale quanto? Ele vale... Cadê o E? Rho-S ao quadrado sobre R1 ao quadrado por E. Beleza. Ah, pessoal. Porra. Dava para ter ido também pelo volume, tá? Dá para ter ido pelo volume. Tudo que a gente fez não foi em vão, não. Ó, daqui pelo volume, o que falta a gente achar? O ρS, né? Se a gente tiver a carga total, a gente tem ρS. Por quê? Porque ρS vezes a área da superfície é igual à carga total. Como é que a gente acha a carga total desse sistema? Utilizando o capacitor equivalente. Aí ele entra, entendeu? O capacitor equivalente, ele entra para a gente conseguir achar a carga total. Então, vou pegar esse resultado que a gente achou aqui. Não foi tão inútil assim, né? E aí, agora eu utilizo o capacitor equivalente para poder achar quanto que vale esse ρS aí. Tudo bem? Ó, vamos lá. A carga total vai ser igual a C equivalente multiplicado pela tensão. Então, a carga total é igual a... Uma pergunta, se o volume vai do menor até o maior, é aí que precisa ter o menos na integral, é? Eu não entendi. Não necessariamente, Udenberg. No caso, o menos da integral, você fala o menos dessa integral aqui, né? A gente já discutiu. Esse menos aí, ele vem de uma coisa, tá? De uma conservação, tá? Da energia, tá bom? É tipo assim, essa integral aqui, ela vai ser o esforço que o campo elétrico faz. Ou seja, a energia que o campo elétrico dá. Se eu quero saber a energia que a carga recebe, que vai ser medido pelos volts, tá? Porque se eu multiplico, ó, se eu multiplico por Q dos dois lados aqui, isso aqui é igual a volt, né? Se eu multiplico por Q dos dois lados aqui, vai entrar esse Qzinho aqui, né? Aí esse Qzinho vai ficar a força da integral, tá? Multiplicado por QV.
essa integral aqui, gente, de FDL é o trabalho da força. É a força, o trabalho que o campo, que a força do campo elétrico, a força elétrica faz ao mover uma carga de um ponto ao outro. Se eu quero saber a energia, trabalho também a energia, né? Então é o trabalho que essa força, que a força elétrica faz de mover um campo ao outro. Se eu quero saber a energia que o elétron recebeu, que a carga recebeu, o que eu faço? Menos o resultado da energia que foi doada, né? Que foi usada, que foi utilizada pelo campo elétrico. Entendeu? Tem duas entidades, o que eu quero dizer. Tem a entidade campo e tem a entidade carga. O campo está dando para a carga. O que o campo dá, vamos dizer X. Vamos dizer que seja X. O que a carga vai receber é menos X, entendeu? Se o campo está dando 10 joules de energia, né? A carga vai receber menos 10 joules, né? Certo? A variação de energia da carga vai ser menos 10 joules, tá? Lembrem, quanto mais carga, mais caótico é o sistema, mais agitado ele vai estar. Então, se eu recebo mais carga, mais agitado eu tô. Se alguém tira carga de mim, eu vou ficar mais calmo, né? Se um campo ele dá energia para a carga vai receber um sinal diferente, entendeu? Certo? O menos vem daí, tá? Beleza, então, pessoal, o que a gente tem que calcular aqui é a carga total para achar o ρS e substituir na integral, tá? Vamos ver. Carga total, C equivalente, era quanto? Era 47, né? Alguém pode me ajudar? 47,5 picofarads, né? Multiplicado por 128. É isso? Não, amigo, calma. Ah, não, eu confundi tudo, né? Acho que é 27,5. É, 27,5. Não. Tem que achar a tensão, né, não? Não, a gente estava fazendo a integral de volume, né? Aí o que chegou no final da integral de volume? Quando a gente resolveu ela, a gente chegou nisso aqui. Aí tem esse ρSzinho aqui, tá? Que a gente não sabe. Mas a gente vai conseguir achar utilizando C equivalente. Porque C equivalente está relacionado ao sistema inteiro. Se eu pegar o C equivalente e multiplicar pela DDP do sistema inteiro, vai dar a carga total do sistema inteiro. Que é a carga lá da esferazinha que está centrada lá no meio. Se eu pegar essa carga da esfera que está centrada lá no meio e dividir pela área, eu acho o S. Certo? Então essa carga total aí vai dar... Deixa eu utilizar aqui. R$ 3,52 nanocoulomb, né? Exatamente. Beleza. E aí, beleza. ρS. ρS é isso aqui, 3,52 nanocoulomb dividido pela área lá da nossa esfera menorzinha, que é 4π r ao quadrado. R ao quadrado era 15, ou era 14, não era 14, 14 milímetros, né? E a gente tem que isso aqui é 3,52 nanocoulombs. E aí fica, né? Quanto que dá esse resultado aí? O S vai dar... Dá 1,33. 43. Já tudo já? Pico? Micro, né? Beleza. Show. Beleza, agora a gente substitui aqui, né? Temos todos os parâmetros.
Ó, pessoal, se vocês tiverem um método mais eficiente de resolver essa questão, resolvam, tá? A gente bateu muita cabeça aqui, mas, tipo assim, não é que é uma questão difícil, né? Se eu fosse direto, resolvesse a integral de volume, já achasse o S e aplicasse todos os valores, seria uma questão rápida, seria uma questão de 20 minutos. Só que tem toda a questão da explicação, tem a questão da integral, tem a questão não sei o quê, e a gente vai tirando várias coisinhas da cartola, né? E aumentando cada vez mais a dificuldade da questão, né? Mas fica 1,43. Isso aqui ao quadrado, multiplicado por 14, né? Multiplicado por 10 a menos 3 a quarta, vezes 4π, vezes 10 a terceira, dividido por 2. Esse é o ER3, né? Que era 6, multiplicado por E0, multiplicado por 17 vezes 16. E agora dá quanto? Vai dar... Fica 0,057. A constante é multiplicada por quanto mesmo? Permissibilidade? Menos 6, é? Menos 12, né? Tá, então vai cortar um menos 12 com 1 aqui, vai ficar 7.700 dividido por 8,85, multiplicado por 10 a menos 12, que dá 770 dividido por 8,85, 87 pico energia, joules. Tá bom, vamos passar essa questão, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ela. Beleza. Eu não tô acreditando que essa é a primeira questão, não, mas tudo bem. Vamos a 2. Uma distribuição de cargas esféricas de raio 6. Deixa eu ver aqui ela. Ok. Essa daqui é de método das imagens, tá? Beleza. Uma distribuição de cargas com um raio, uma distribuição de cargas esféricas com um raio de igual a 6 centímetros. Então a gente tem aqui. Tá tão branquinho. Deixa eu diminuir aqui. Beleza.
6 centímetros, né? Então a gente tem aqui a placa. 6 centímetros. Está aqui centrada, né? A nossa esfera, cheia de cargas. Distribuição superficial, ele fala. Está colocado no centro, uma placa condutora de tamanho praticamente infinito. Está colocado no ar livre, no plano y igual a 6. Considerando que a esfera possui uma densidade de cargas ρV, opa, é ρV aqui, né? Igual a 10 milicoulombs, né? E que o potencial da placa V é igual a 0. Calcule a densidade de cargas no ponto tananã. O ponto aqui, ó. 6 metros. 6 metros. E aqui 6 metros. Sim, meta das imagens. Meta das imagens. Gente, se vocês verem na questão ele falando assim, ó, superfície condutora V igual a 0. Podem ter certeza que é meta das imagens, tá? Beleza. Porque o que consiste no método das imagens, pessoal? Consiste simplesmente em você expandir uma coisa que já existia lá no dipolo. O que era o dipolo? O dipolo é quando tinha duas carguinhas, uma carga positiva, uma carga negativa, de mesmo sinal, tá? Isso aqui é um dipolo. E elas eram afastadas por uma distância. O que acontecia quando eu tinha duas cargas assim, com essa simetria, né? Entre elas surgia uma região, tá? Alguns chamam de lugar geométrico, mas é uma região que tem uma propriedade. Que propriedade é essa? Toda essa região V igual a 0. Vou mandar, tá, Mikael? Toda essa região V igual a 0. Então, o dipolo ele tem essa propriedade, que ele tem cargas simétricas. Olhem bem minhas palavras. Cargas simétricas geram uma região onde V igual a 0. Cargas simétricas geram uma região onde V igual a 0. Beleza. Beleza. A gente gera, então, cargas simétricas gera uma região onde V é igual a 0. E o que acontece quando a gente tem agora, né? Não cargas mais simétricas. A gente tem um perfil aqui de cargas, né? Pode ser qualquer perfil, tá? Pode ser uma esfera truncada, cheia de cargas dentro. Pode ser uma esfera em que só a parte superficial dela tem cargas. Pode ser uma linha de cargas. Você tem uma distribuição de cargas, tá? Aqui. E você tem agora uma superfície condutora. V igual a 0. E aí, você tem esse esqueminha e quer saber quanto é que vale o campo elétrico em um ponto. X, Y, Z, quanto é que vale ele aqui? Como é que eu posso isso aí? Eu tenho que considerar toda essa carga aqui, o que ela vai gerar nesse campo e tal. Só que aí, meu amigo, o que acontece? Esse potencial aqui ser igual a 0 não significa que ele não tem cargas aqui. Ele tem sim cargas. Essa superfície aqui, ela tem uma distribuição de cargas totalmente desconhecida. Existem cargas aqui, tá? Embora o potencial seja 0, existem cargas aqui. Bom, a Terra é cheia de cargas, o potencial da Terra é 0, né? Só porque o potencial é igual a 0 não quer dizer que ela não vai alterar ela não vai alterar em nada o campo num ponto. Ela causa campo elétrico. A própria Terra, a Terra é igual a 0, mas a gente não tem um campo elétrico e magnético na Terra? A Terra inteira ela é neutra. O potencial da Terra é 0. Mas a gente tem um campo elétrico na Terra e ele influencia muitas coisas, né? Então, qual é a ideia do método das imagens? O método das imagens, ele consiste no quê? A gente fingir que isso aqui é um dipolo. Como assim dipolo? Em vez de a gente trabalhar com essa carga, né,
essa região aqui de cargas. E a superfície, o maior problema é a superfície, tá? Que a gente não faz a menor ideia de como funcionam as cargas sobre ela. A gente vai assumir agora um perfil, uma superfície imaginária. E cargas simétricas. Por quê? Porque quando você tem cargas simétricas, essa carga, você faz a simetria com ela, ela vai gerar a mesma superfície, só que agora ela é imaginária, não é mais real, vai gerar a mesma superfície de antes. Então, o campo elétrico que é causado pela carga e a superfície é o mesmo que a carga e o espelho dela. Esse é uma das imagens. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é fingir que não existe essa superfície e replicar esse campo, essa carga truncada aqui no outro lado. Aqui em 12. Tá? Tranquilo, pessoal? E aí, beleza. Eu até tenho os resultados dessa questão. Show! Agora, vamos fazer uma leve... Agora que a gente sabe que a gente vai trabalhar com duas esferas, né? Duas esferas de massa concêntricas. A gente tem que primeiro saber o quê? Qual é o campo elétrico de uma esfera? O que é que uma esfera truncada, cheia de massa, quando eu falo truncada é porque ela é maciça, né? Ela tem massas dentro dela, não é uma esfera condutora, com certeza. Ela pode ser de um material dielétrico, né? Porque se fosse condutor, os elétrons ficariam só na superfície, né? Então, é uma esfera maciça de cargas dentro dela. Então, pode ser um dielétrico, né? Qual é o campo que ela causa? Como é que eu faço para descobrir isso? Lei de Gauss. Vou aplicar a lei de Gauss. Tenho aqui a esfera. Faço a esfera maior. Faço a integral de d ds é igual a carga interna. Considerar que a esferazinha aqui pequena tem raio R1. E aí fica ds. O d sai, paralelo, ds fica fora. Aqui fica a integral de volume de dv. Vai ficar 2, aqui multiplicado, né? 4π r ao quadrado, tá? Chamando aqui o raio maior de R, igual a ρv multiplicado pelo volume da esfera pequenininha. Qual é o volume de uma esfera? 4/3 de π r ao cubo, né? Só que aqui é R1. Então, D vai se tornar OV, os 4 π's aqui se cortam, R1 ao cubo sobre 3R ao quadrado. Isso aqui indica que direção? Direção R chapéu. Pois é, Thiago, não é. Porque dizer que o campo externo, né? O campo externo de uma esfera maciça é igual ao de campo externo de uma esfera oca. Assim, depende, né? Se a carga for igual, provavelmente vai ser o mesmo campo, tá? Se a carga que está na esfera inteira for igual à carga que está na superfície da outra, talvez seja o mesmo campo. Mas, se a carga for igual, vai ser o mesmo campo. Agora, se não, aí vai ter relações, né? Eu ia dizer alguma coisa, até esqueci agora. Mas então o campo D é esse. Show! Agora vamos ver, vamos pegar nosso problemazinho aqui. Ó, a visão de frente do problema, tá? Você tem aqui o seu eixo cartesiano, né? Aqui, Y. Aqui, X. A visão de frente aqui. E aqui a gente teria a superfície imaginária, que a gente não tem mais, está trabalhando com duas cargas, né? Aqui é em 6, então aqui está em 12. Aqui está em 0, né? É aquela distribuição de cargas. Ele disse que era quanto? ρv era igual a 10, né? ρv é igual a 10. 10 milicoulombs.
10. 10 a menos 3. Ah, sim, perdão. Tava até... Bisonhei aqui. Y, aqui é Z, né? E aqui é X. E aí, o que, que vai acontecer, gente? Olha só. Simetria. Pura e simples simetria. Esse cara aqui, a gente criou uma carga de menos 10 a segunda. E aqui é a original, né? 10 a segunda. Esse campo aqui de uma esfera, ele age como se fosse um campo de uma carga pontual. Então, vai causar um campo assim, ó, de afastamento, tá? É positivo, né? Enquanto que esse vai causar um campo assim. Vocês percebem que a componente aqui em Z, ó, ela é nula, uma cancela com a outra. E as componentes em Y se somam. Certo? Então a gente tirou a primeira, com a simetria do problema, a gente tira a primeira conclusão. DZ igual a zero. Segunda conclusão. Agora eu vou pegar aqui, ó, X e Z. Nossa esfera está aqui, né? Tem uma esfera aqui. E aí aqui está o campo, ó. Aqui está o ponto, ó. Certo? O que vai acontecer, gente? Ó. Se eu pegar uma visão mais lateral aqui, como se eu estivesse olhando para cá, ó, vai ser essa aqui. E a esfera está uma em cima da outra. Rho V igual a 10 e Rho V igual a menos 10, né? E o campo que eu quero achar, ele está assim, ó. Isso aqui vai causar uma componente assim e uma componente assim. Conclusões. Que está em X, né? Está em Z. Conclusões. A componente Z continua sendo zero e agora a gente conclui que a componente em X também é zero. Então, apenas com simetria, a gente descobriu que dx é zero e dz é zero também. Então, o campo é só função de y, né? Pelo menos no potencial igual a zero, tá? Para outros pontos é diferente, tá bom? Qualquer ponto que não esteja nessa superfície onde o potencial é igual a zero, ele não vai ter essa simetria. Tá? É só para simetria. Aí, beleza. Eu nem precisava muito falar sobre isso, eu só quis falar mais para vocês terem essa visão assim de simetria, né? Porque pode ser que no problema ajude vocês, né? Mas se eu pego beleza. Tem um campo aqui e um campo aqui. Ai, V igual a zero. Desculpa aí, tá, pessoal? Eu recebi a notícia que minha mãe tá no hospital, não vai poder buscar minha tia. Ela tá pedindo pra eu ir fazer isso, mas não tem como. Beleza. 6. 6 e 6. Ó, a gente tem que calcular o campo. Ó, D vai ser igual a D1 mais D2. Em que D1 é o campo causado pela esfera 1, né? Quando a gente chega até aqui, esse ponto, tá? Daqui até aqui. E desse daqui até aqui é D2, tá? Vou chamar aqui de D2. E aqui D1. Beleza.
D vai ser igual a D1. Quanto que vale? É rho V, né? R1 ao cubo, dividido por 3R ao quadrado. Esse aqui é o campo, né, que a gente achou. Isso, R chapéu. Menos rho V, R1. Ó, aquela mesma coisa, né, que eu falei uma vez. Tome muito cuidado, tá? Quando vocês estão trabalhando com uma coordenada que não é a cartesiana. Porque os vetores de coordenadas que não são cartesianas, tipo θ, tipo ρ, tipo r, φ e o θ, né, como eu falei, esses vetores eles são não inerciais. Então, dependendo de onde a referência está, ele vai ser totalmente diferente. Então, se eu pego aqui esse D, D1 mais D2, e eu quero somar eles de uma vez porque está em R chapéu, você não pode fazer isso. Né? Eu diria, somei e deu zero, o campo é zero. Não é. Tá bom? A gente tem que escrever esses vetores aqui, R1 e R2, em coordenadas cartesianas. Como é que eu faço isso? Com um pouco de geometria e lógica, tá? O R, ele vai ser um vetor que está bem assim, ó. Ó. O R aqui, esse aqui é o R chapéu, tá? Esse aqui é o R1 chapéu, esse aqui é o R2 chapéu. O que eu faço para achar esse vetor normalizado? Eu pego esse cara aqui, esse ponto, e pego esse. Acho o vetor que vai daqui até lá e divido pela norma dele, certo? Então vamos supor que esse vetor aqui seja o A. O vetor A vai ser dado por quem? Pelo ponto final, 6, 6, 6, menos o ponto inicial, que é 0, né? X é igual a 0, Y é igual a 12, né? Y é igual a 12 e o Z é igual a 0, né? Então fica aqui o A é igual a 6 menos 6 e 6. Beleza. E a norma de A? A norma de A vai ser 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Se eu deixo o 6 ao quadrado em evidência, ele vai, corta a raiz, vai ficar 1 mais 1 mais 1. 6 raiz de 3. Essa aqui é a norma de A. Tá bom? Aí, olha só uma coisa interessante, ó, pessoal. Aqui também é R2, tá? Essa distância aqui. Quem é esse R2 aqui? É a distância do ponto, que é onde a gente está levando em consideração, até onde a gente quer calcular o campo, né? Do ponto onde queremos calcular o campo. Calcular o campo até a parte do ponto onde a gente quer calcular o campo até a fonte, né? A fonte de carga, né? Então é isso aqui, ó. É a distância daqui até aqui. Mas olha só, a distância daqui até aqui eu não posso calcular com uma norma de A? Certo? Então esse R ao quadrado aí, ó, ele é igual à norma de A.